pastor Douglas, pela vida do pastor André Luiz. Depois vai vir a Esther, se Deus quiser, Deus vai fazer com que a sua serva chegue aqui em segurança. E o seu servo Bruno Albino, que vai falar aqui, tá? Obrigado, Felipe, pelo carinho, pastor Felipe, toda a coordenação desse belo trabalho. Obrigado por essa tão honrosa oportunidade. Meu nome é Bruno, está ali escrito, Bruno Albino, não tenho nada de albino, mas sou Bruno Albino, tá? Sou casado com a irmã Raquel. Deus me deu uma linda esposa, irmã Raquel, e sou pai de uma tribo. Jesus me deu a honra de ser pai de trigêmeos. Para você que deu glória, eu profetizo em dobro sobre a sua vida. Amém. Que Deus te dê em dobro, tá? É um mistério grande lá em casa. Aí sempre me pergunta, pastor, é a pergunta que eu mais escuto. Eles são parecidos? Não. Vieram de placentas diferentes. Veio uma menina e 2 meninos, Júlia, Guilherme e Gustavo. A Júlia é a preta, o Guilherme é o moreno e o Gustavo é o branco. É uma santa mistura. Quando você for orar, ore pela minha esposa. Ela diz que tem andado estressada. Eu acho que não é para tanto, não precisa tanto, mas Deus tem cuidado da minha casa, Deus tem cuidado da minha família, e eu celebro a Deus por isso, tá? Congrego na Assembleia de Deus na Gávea, dia que você quiser fazer uma visita, Estrada da Gávea número 14, ali depois da PUC. Estou já vai fazer 8 anos, como pastor vice-presidente da mesma igreja. Nossa igreja vai fazer agora 66 anos, e Deus tem nos abençoado profundamente, e eu quero dar glórias a Deus por isso, amém? O André já anunciou, mas eu quero anunciar, porque o André ainda tem todos os livros da nossa trilogia que escrevemos juntos. Graças a Deus, os livros esgotaram muito rápido. Por exemplo, lançamos esse último livro, Casa na Rocha, e esgotou muito rápido. Eu lá em casa pedi um número de livros, em menos de 2 meses os livros já estão acabando. Então, eu estou com uma demanda muito grande de agenda, então onde eu vou, as pessoas estão adquirindo o livro e estão sendo abençoadas por Deus. Então, este livro não é apenas um livro no sentido de que eu vou ser abençoado. Não, não escrevo livro para eu ser abençoado. Eu escrevo livro para abençoar a igreja do Senhor Jesus. E eu creio que este livro vai abençoar a sua vida. O Mateus 7 inicia com uma afirmação de Jesus. Qual é a afirmação de Jesus? Não julgueis para não ser julgado. Mas Jesus diz em João 7 que devemos julgar segundo a reta justiça. Devo julgar ou não devo julgar? O Jesus que manda não julgar, ele manda julgar. Como é que eu descubro um falso profeta? Hein? Julgando a profecia. Então o que eu fiz? Julguei. Como é que eu sei se uma água é boa ou ruim? Eu não vou julgar? Se o caminho leva para o céu ou não leva para o céu? Como é que eu vou fazer? Julgando os caminhos. Conhece o falso profeta, julgando se o que sai da boca dele é verdadeiro ou falso. Se eu sei que aquilo é falso, é porque eu julguei, ok? E no julgamento eu cheguei à conclusão que aquilo é falso. Então, devo julgar ou não devo julgar?
É o mistério. Então, nesse livro, eu explico isso. Quantos querem ouvir a resposta? Amém? Está no livro. Tá legal? Mas compre esse livro, eu creio que vai abençoar a sua vida, vai servir como devocional e tem palavras pastorais, doutrinárias, que vão abençoar a sua casa. Tá? R$30 apenas, você estará sendo abençoado muito mais do que eu ser abençoado. Irmão, se eu vender o livro, você está abençoando minha casa. Imagine alguém que tem que cuidar de trigêmeos. É muita gente. Tem dia que eu fico me descabelando. É muita gente. Mas se tu comprar o livro e não comprar, eu tenho a fé em algo. Qual é a minha fé? Quem cuida da minha casa não são as pessoas, é o próprio Deus. Então, se tu comprar, tu está me abençoando. Mas se tu não comprar, se eu não vender livro algum, Deus vai continuar cuidando da minha família e Deus vai continuar cuidando da minha casa. É minha crença, é minha crença. Então eu não faço livro para ganhar dinheiro. Eu faço livro para que as pessoas sejam abençoadas. Então lá no final, se você desejar, R$30 a pena. Felipe, por favor, seu, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema que foi me proposto é sobre batalha espiritual. E eu gosto desse tema. Eu preguei numa igreja que tinha encontros mensais, e o tema que me passaram para eu pregar de forma mensal era sobre libertação, sobre o campo espiritual. Então, todo mês eu ia lá pregar sobre o mundo espiritual, o campo espiritual e como se dá essas guerras no mundo espiritual. Antes de adentrar no texto e pensarmos bastante sobre batalha espiritual a partir do escrito paulino, é preciso a gente fazer algumas distinções. No decorrer do tempo, o nosso movimento, o movimento pentecostal, eu falo porque eu sou assembleano, eu pertenço à Assembleia de Deus. Mas o movimento pentecostal, ele sofre muitas influências. Eu não acho errado a gente pegar alguma coisa positiva de outra tradição. Mas o problema é que, às vezes, em busca do que a outra tradição está falando, nós pegamos tudo, pegamos o pacote inteiro e não fazemos distinção do que se adequa ou do que não vai se adequar à nossa realidade, à nossa cultura e à nossa identidade. Então, por muito tempo, o movimento pentecostal está sofrendo essas influências. Um tempo atrás, quando eu estava pastoreando uma congregação, tinha um movimento que estava dominando as Assembleias de Deus, especificamente a igreja a qual eu faço parte, estava sofrendo esse vento. Qual o vento? O vento dos reformados dentro da Assembleia de Deus. Então eles chegaram lá, falaram, nós não queremos mais língua, não sei para que isso, não sei para que aquilo, o nosso pensador não é mais o nosso pastor local, Augusto Nicodemos é que vai decidir como a igreja vai pensar. Então, os jovens da minha igreja estavam sofrendo profunda influência calvinista, e querendo aplicar isso dentro da igreja. Então ele está dizendo, é errado uma irmã leiga pegar o microfone e ter oportunidade. Eu falei, irmão, a Assembleia de Deus cresceu assim, irmão. Essa aqui é a beleza da Assembleia de Deus, que não é apenas o teólogo que fala, o leigo tem oportunidade na Assembleia de Deus. Essa é a beleza. E eles queriam transformar a Assembleia de Deus, de alguma forma, num movimento reformado. Então, esse vento passou, a igreja permaneceu de pé, mas alguns jovens se desviaram em busca desse movimento. Foram para a igreja de raiz reformada, presbiteriana, e eu não estou falando contra a igreja, eu estou falando sobre o nosso movimento. E eles se desviaram, não aguentaram. Então, a gente sofreu essa influência. Outra influência que afetou muito a Assembleia de Deus, e aqui está o ponto, que eu vou entrar na batalha espiritual, é o movimento neopentecostal. O pentecostalismo, ele se divide em duas partes, tá? O pentecostal raiz, o pentecostal desde lá
da fundação da Assembleia de Deus, e tem o neopentecostal e também o ultrapentecostal hoje. O ultrapentecostal. Então, na Assembleia de Deus, nunca teve campanha. 7 voltas na muralha, 5 gritos. O que é isso? Isso é influência do movimento neopentecostal. O neopentecostalismo faz isso. E o que a Assembleia de Deus começou a fazer? Copiar o movimento neopentecostal e fazer campanha. Ao ponto de eu pregar em algumas igrejas e estava lá um gigante. Eu falei, por que está esse gigante? A gente vai jogar pedra a ele no final do culto. Percebe? Então isso veio de onde? Veio da Assembleia de Deus? Não. Veio do movimento neopentecostal. E nós abraçamos isso. Eu digo nós, não estou me referindo à Assembleia de Deus de Oswaldo Cruz. Eu estou falando, nós como assembleano, abraçamos isso. Então isso é... Qual igreja hoje tu não vai aí, é uma porção de campanha. Já está lá a campanha. Campanha para ter vitória. Na Assembleia de Deus não tinha campanha. Começou a existir a campanha a partir da influência neopentecostal. Influenciou. Aí também, dentro do movimento neopentecostal, teve uma mistura, surgiu o ultrapentecostal. Ultrapentecostal é aquele que se veste com roupão e fica rodando no meio da igreja. Mas todo mundo coloca todo mundo dentro de uma caixa só. São pentecostais. Não é isso que acontece? São pentecostais. São da Assembleia de Deus. Tudo cai no nosso colo. Eu falei, não, irmão, a gente não crê nisso daqui, não. Esse negócio de homem de roupão, não, Deus não chamou ninguém para andar assim, não, irmão. Que chamada é essa? Chamada? Não, essa chamada sodomita, Deus não chamou a gente, não. Deus não chamou, não. Negócio estranho. Mas caiu aonde? Caiu no colo de quem? Da Assembleia de Deus. De Deus. Se você tiver convívio com o irmão Batista, aí eu vou falar, eu vi um vídeo do teu movimento. Aqueles videozinhos, aí tu fala, meu Deus do céu. Só que eles fizeram uma bagunça no movimento pentecostal. E essa bagunça está pegando até nos assembleanos raízes às vezes. Uma coisa que eu briguei um dia, e hoje eu não faço mais briga em rede social, mas eu questionei 2 jovens cantando e brincando com línguas estranhas. Brincando. Quando na Assembleia de Deus alguém brincou com línguas estranhas? O cara tinha medo, vai ser fulminado, Deus vai te matar. O cara nem brincava. Mas hoje não. O cara está falando de sexo e ele está falando de línguas estranhas. Hoje eu vou entrar no... Eu falei, irmão... E é a própria língua que ele fala quando está sentindo a presença de Deus. Isso que é o mais absurdo. Aí a dúvida é, será que isso é de Deus? Será que isso é de Deus? Então, toda essa bagunça aconteceu. Por quê, pastor? Tu, de forma introdutória, está dando toda essa volta. Porque através desses movimentos, a nossa visão sobre batalha espiritual, ela começou a ser distorcida. Então, a gente começa a acreditar que macumba pega em crente. O que nós oramos? Senhor, fizeram uma macumba contra o fulano. Entra na Mata Virgem. Contra crente. Eu vou orar para Deus livrar, porque alguém botou meu nome na encruzilhada. Eu oro por ímpio, por crente. Ou a gente crê que Jesus está do nosso lado e temos todo o poder do nosso lado, ou a gente vai acreditar que o diabo é mais forte, que uma obra de macumbaria pode mudar a nossa família. Ou você está em Cristo ou não está em Cristo. Irmão, pode botar o seu nome aonde quiser, você não precisa nem orar em cima disso. Se você está em Cristo, o diabo não pode tocar. É um princípio de Deus. A Bíblia diz o quê? João vai dizer o quê? Aqueles que é nascido de Deus, o diabo não. Se você nasceu de Deus, o diabo não vai ali. Esse é o princípio que você precisa aprender. Já sobre batalha espiritual. O quê? O diabo vai me tocar. O diabo está me tocando. Não, aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Eu não vim aqui falar de experiências. Experiências não são normativas. Ok?
Experiências não são normativas. O que é normativo é o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Ah, eu vi demônio. Eu não posso pregar que eu vi demônio. Eu prego o que a Bíblia está dizendo. Porque nem todo mundo vai ver demônio. Eu não posso ensinar minhas experiências. Eu tenho que ensinar o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia está dizendo? Quem é nascido de Deus, o diabo não toca. Não vai tocar. É o que a Bíblia diz. Então eu fico com as Escrituras. E não o que o irmão está testemunhando. Se o que o irmão está testemunhando sobre batalha espiritual é contrário à Bíblia, eu fico com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Eu não posso ser guiado. Já pensou? Chego aqui com testemunho. Não, eu vi um demônio grandão. Esse demônio grandão estava puxando minha perna. Aí eu chego aqui e digo, cuidado, esse demônio grande vai puxar a sua perna também. Irmão, olha que perigo. Aí a gente fica com uma porção de vertentes, com uma porção de visões sobre a batalha espiritual. E fica distorcido. Amém? Então a gente precisa pensar um pouco, a partir da Bíblia, o que é batalha espiritual. E perder essas influências. Parar com esse negócio de sal grosso, parar com esse negócio de ungir demônio. O óleo nunca foi para ungir todo mundo, foi para ungir enfermo. A pessoa está ungindo todo mundo, é batalha espiritual, ungir que cai. A Bíblia não mandou. A Bíblia não ordenou. Não, pastor, isso é fé. Tenha fé que você não precisa daquilo para Deus se manifestar. Isso é fé. Isso é fé. Então, precisamos cortar sobre essas influências no nosso movimento. No nosso movimento. Tá? Então, eu queria destacar algumas verdades para a gente pensar sobre batalha espiritual. Ok? Primeiro, não existe campo neutro. Eu não quero entrar na batalha. Virou crente e está no campo de batalha espiritual. Não quero guerra. Diabo, bandeirinha branca. Ele não respeita a bandeira branca. Quero paz. Não existe paz. Levantou a mão e aceitou Jesus, significa que tu sai do batalhão do diabo e entra no batalhão dos céus. Automaticamente tu se torna inimigo do diabo e o diabo se torna seu inimigo. Ok? Tá crente? Vai ter batalha espiritual. Tá crente? O diabo vai se levantar contra a sua vida. Tá crente? Vai ter guerras. Estou tão triste. O diabo está se levantando. Ele sempre vai se levantar. Fique triste no dia que ele não se levantar. Fique triste quando ele não se levantar. Fique tranquilo. Se ele está se levantando é que tu está bem. Tá crente? Outro dia, pastorzão, eu estava orando, falei, Senhor, será que eu estou em pecado? Falei, está dando tudo certo, Senhor. Será que o Senhor me abandonou, Senhor? Não está tendo nenhum levante, Senhor. Será que eu fui abandonado? Irmão, estranheza não é ter perseguição, estranheza é viver sem perseguição. Eu falei, Senhor, o diabo está muito tranquilo comigo, Senhor. Meu pai, eu vou para o monte, eu vou orar, vou jejuar, para ver se o diabo se levanta. Ele não está se levantando mais. Porque estranho é ele não se levantar. Estranho é ele não guerrear contra a nossa vida. Então, primeira verdade que precisamos entender, não existe bandeira branca, não existe campo neutro. Segunda verdade que precisamos perceber é a nossa luta. O texto diz, a nossa luta não é o quê? Mas sim o quê? Contra as hostes espirituais. Isso daqui é a segunda verdade que você precisa entender sobre batalha espiritual. Sobre batalha espiritual. O que, pastor? A luta é nossa. A luta é nossa. Primeiro, não é contra pessoas, mas é contra o demônio. Ou os demônios. Mas a luta é o quê? Nossa. A luta não é de Deus. A luta é o quê? Nossa. Nossa. Quem está lutando não é Deus. Quem está lutando somos nós.
Porque, vamos parar aqui, ó, outro ponto para a gente quebrar de batalha espiritual, um erro que é cometido. O Deus que está pelejando contra o diabo. Gente, isso não existe. Deus pelejar contra o diabo não existe. O anjo pode pelejar, Deus não. Não existe peleja de Deus contra o diabo. Deus é criador. Diabo é criatura. Não esqueça disso. Deus é criador e o diabo é criatura. Às vezes a gente põe o diabo no mesmo nível do que Deus, de que ele está impedindo o agir de Deus. O diabo não tem poder de impedir o agir de Deus. Vamos acabar com isso de uma vez por toda. Vamos acabar isso de uma vez por toda. Diabo não tem como impedir o agir de Deus. A gente chega no culto, irmão. Chega no culto e a gente bota tudo no espiritual. Eu sou pentecostal, eu conheço isso. A gente bota tudo no espiritual. O culto está pesado. O diabo está afetando o culto. O diabo falou, vou interferir no culto hoje. Vou deixar tudo pesado. Aí Deus lá do céu, ai, o diabo impediu de eu receber um culto hoje. Não, irmão. Pessoas que passam o dia inteiro na televisão, passam o dia inteiro falando vida dos outros, passam o dia inteiro no celular e quer leveza no culto. Não, irmão, não vai ter. O problema não é o diabo, o problema é que sua mente está tão poluída de tantas outras coisas, que não consegue perceber o mundo espiritual. Não é diabo. Daqui a pouco eu vou entrar nisso, mas não é diabo. Então o diabo, ele não tem como lutar contra Deus. Ele luta contra os que são de Deus, mas contra Deus não. Contra Deus não. Martim Lutero, o grande reformador, ele diz uma frase que é interessante. Ele diz, o diabo é como um cão na coleira de Deus. Para Lutero, o diabo é como um cachorrinho amarrado numa coleira. Deus falou, vai, pega, não pega, toca, não toca. Lembra de Jó? Posso tocar? Tem uma cerca. Tu não pode tocar. Agora pode. Posso peneirar Pedro? O diabo te pediu, Pedro, para peneirar a sua vida. O diabo não faz nada se não pedir permissão a Deus. Quem governa é Deus, quem controla é Deus. Irmão, você não está do lado de um Deus que está pelejando contra o diabo. Você está do lado de um Deus que é soberano, poderoso, que tem todo o poder em suas mãos. É esse Deus a qual nós estamos servindo. Você precisa entender isso, irmão. Ter essa convicção espiritual na sua cabeça. Qual? Eu estou do lado do Todo-Poderoso. Eu não estou do lado da criação, eu estou do lado do Criador. Esse é o ponto. Então, o diabo está se levantando. Daqui a pouco eu vou entrar nesse ponto de novo, para argumentar outra questão importante. Mas você precisa entender. O diabo não luta contra Deus. A luta é o quê? Nossa. Sou eu que vou pelejar contra o diabo. Com a ajuda de Deus. Mas sou eu que vou pelejar. Deus vai me dar instrumentos para me pelejar contra o diabo. Mas o diabo não peleja contra Deus. Deus não precisa lutar. É como tu pegar uma criança recém-nascida e falar, essa criança recém-nascida vai brigar com um lutador profissional. Nem precisa ser um lutador. Só um adolescente. Briga com ele. Não existe briga. Um peteleco, um sopro, afeta uma criança recém-nascida. Assim é o diabo. Deus não precisa nem se levantar do trono. A gente que gosta de fazer um negócio de que Deus está fazendo esforço para lutar contra o diabo. Deus não precisa. Só um sopro. Quer ver uma verdade? Quer ver uma verdade? Quando Jesus ressuscitou, ele foi ao inferno sozinho. Expôs principados e potestades publicamente, diz Paulo em Colossenses. Ele falou assim, Miguel, vem cá, estou com medinho. É um terço de demônios caído, vai comigo. Chama uns anjos de guerra aí, uns anjos que tem uma metralhadora, uma espada diferente, porque a batalha vai ser travada. Não. Ele foi sozinho. E ele expôs principados e potestades publicamente
publicamente. Ele dizendo, quem manda sou eu. Quem tem autoridade sou eu. Jesus não precisa, Deus usa os anjos como mensageiro, mas ele não precisa de anjo algum para fazer. Ele usa como mensageiro. Se ele quiser, ele muda tudo, apenas com uma palavra. Ok? Ok? Terceira verdade sobre batalha. Sobre batalha. A batalha, como ela se dá a batalha? Ela se dá no campo da mente. Da mente. Da mente. Preste atenção nisso daqui, ó. O diabo não pode entrar no seu corpo. O seu corpo é a habitação do Espírito Santo. Não tem como habitar dois senhores. Mas ele não precisa habitar. Ele só controlar a mente já é o suficiente. Preste atenção nisso daqui. Isso daqui é muito sério que eu vou falar aqui agora, no campo da batalha. Daqui a pouco vamos entrar na armadura e eu vou desenvolver mais ideias. Mas entenda. Pior do que o diabo ter um corpo, é ele ter uma mente. Porque o corpo significa que esse alguém não nasceu de novo. Mas é possível alguém que nasceu de novo ter a mente controlada pelo diabo, sem ter o corpo controlado por ele. A fala é influenciada pelo diabo, o pensamento é influenciado pelo diabo, o olhar é influenciado pelo diabo, sem estar endemoniado. O que acontece com Pedro? O sentimento de Pedro é ruim? Gente, eu ficaria irado. Eu, Bruno, ficaria irado. Porque a gente gosta de romantizar os textos bíblicos. A gente tem que olhar o texto sem romantizar o texto. Jesus está dizendo, eu vou morrer. Aí eu olho para ele, não vai morrer não vou deixar nada. Aí ele diz, para trás de mim, eu ia ficar irado. Ingrato. Está me chamando de endemoniado. Para trás de mim, Satanás. Rapaz, eu estou preocupado com você, eu não quero que tu morra. Não quero que tu morra. E tu está falando que eu estou com o demônio. Na verdade, Pedro não está endemoniado. Mas a mente de Pedro é influenciada. Mas é influenciada por um sentimento bom. O sentimento não é ruim. Não quero que tu morra. É ruim? Não. Porque a gente só consegue enxergar a influência do diabo naquilo que é ruim. Mas aqui tem influência do diabo naquilo que é bom. Mas que tem um propósito ruim. Porque é contrário ao propósito de Deus. Propósito de Deus, Jesus morrer na cruz. Sentimento de Pedro, não vai para a cruz. Parece bom, mas é diabólico. Tem abraços e tem palavras que não são consolos, são influências do diabo. Contrário ao propósito que Deus estabeleceu contra a nossa vida. Tem irmãos que Deus falou, vou provar ele. E tu está dizendo, não, a prova vai passar. Calma, a vitória está chegando. Deus está dizendo, vai chegar nada, eu quero deixar ele na prova. Se eu digo para esse irmão que a prova vai passar e Deus não quer que ele saia da prova, é Deus que está usando meus lábios? Não. Tu percebe? Percebe que a gente tem um poder de tirar irmãos do propósito de Deus? Teve um irmão que estava com plano de saúde, ganhando um bom salário. E Deus falou com ele, saia do trabalho. A mulher grávida, ele ia perder o plano de saúde. Deus falou com ele, saia do trabalho. Ele vai falar, pastor, Deus falou comigo para me sair do trabalho. Eu falei, Deus falou contigo, vai, irmão. Eu não queria analisar que a mulher estava grávida, que ele precisava do plano de saúde. Eu queria analisar o que Deus encheu o coração dele. Na minha ótica, poderia falar, isso é loucura, tua mulher está grávida, espere. Mas deu tudo certo e Deus abriu uma porta maior para ele depois. Deixa eu te falar, cuidado, irmão, porque parece que alguns conselhos parecem de Deus, mas são diabólicos. Se Deus está ministrando algo ao coração do seu irmão, deixa o Espírito ministrar o coração dele, fala,
Irmão, vá, se Deus está falando contigo, vá, eu estarei orando por você, o nome do Senhor será glorificado, irmão. Então, o diabo, ele tenta controlar o quê? A nossa mente. Não pode controlar o corpo, ele quer controlar a mente. Então, a batalha na vida do crente se dá no campo da mente. Paulo diz, em 2 Coríntios 10, as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e fortes em Deus, para destronar o quê? Fortalezas. Ele está falando de fortaleza, ele está falando de demônio, que se opõe ao conhecimento de Deus. Aqui na mente. Essas fortalezas se opõem ao conhecimento de Deus. O diabo gosta de criar fortalezas na nossa cabeça. Quem aqui recebeu uma promessa de Deus? Levante a mão. Aí eu faço a segunda pergunta. Quem aqui ficou desacreditado que essa promessa pudesse cumprir? Sabe o que é isso? Fortalezas. Quem aqui tem certeza que Deus é contigo? Quem aqui passou pela dúvida, Deus me abandonou? Fortalezas. Como é que uma convicção ela vai embora em alguns segundos? O diabo cria barreiras na nossa mente, para a gente não ver o mundo como realmente ele é. Então, a batalha na vida do crente se dá no campo da mente. Se o diabo controlar a nossa mente, ele rouba totalmente a nossa fé, mesmo estando dentro da igreja. Eu já estive dentro da igreja, com uma fortaleza, todos os dias com vontade de morrer e pregando, gente sendo batizada com o Espírito Santo, mas chegava em casa, eu queria me trancar no quarto e não queria ver ninguém. Aí Deus falou comigo, isso são demônios que criaram fortalezas na sua cabeça. Eu orei ao Senhor, as fortalezas caíram por terra, e eu comecei a ver, Deus realmente é comigo. O diabo quer causar ilusão na nossa cabeça. Para ir para o outro ponto, que eu acho isso daqui fundamental, há uma realidade que Deus já liberou sobre cada um de nós. Isso daqui não é coach, nem palavra de positivismo. Porque sempre nós olhamos o texto, como no Novo Testamento, como se algo ainda tivesse para acontecer, mas já aconteceu. Quer ver uma coisa? A Bíblia mandou a gente ser sal da terra e luz do mundo, sim ou não? Não. Jesus nunca mandou ninguém ser sal da terra e luz do mundo. A Bíblia diz, vocês são sal da terra e luz do mundo. Ele está dizendo, essa já é a sua identidade. O que ele está dizendo é, se comporte à altura daquilo que você já é. Perceba? Nós estamos em busca daquilo que já somos. O diabo cria mentiras aqui, dizendo, você não é. Deus está dizendo, você já é. E você está buscando o seu que Deus já liberou sobre você. Campo da mente. Eu quero ser amado. Deus está dizendo, eu já te amei. Quero ser escolhido. Deus está dizendo, eu já te escolhi. O diabo cria mentiras aqui, a gente começa a acreditar que nós não somos aquilo que Deus diz que nós somos. Para concluir, para ir para o ponto que eu quero gastar mais tempo. Você pega uma semente da laranja, Felipe, você planta a semente da laranja. Depois de muito tempo, tu tem uma laranja saborosa. Tu diz, que laranja boa. Que laranja boa. Mas todos os nutrientes sempre estiveram dentro da semente. Deus não gerou nada novo. Deus só manifestou o que já existia dentro daquela semente. A gente tem que parar com esse negócio de toda hora precisar de algo novo. Nós vivemos de novidade de vida. Mas o que precisamos é de uma mentalidade de que já somos, já temos. E o que necessitamos é de uma ebol como essa, para amadurecermos e manifestar aquilo que já somos. Para que essa ebol está aqui? Para você amadurecer e manifestar o que o Espírito já gerou em você. Você tem, você pode, você é, porque Jesus disse isso, e você fique com a palavra de Deus. Ok? Ok.
Então, a batalha se dá no campo da mente. Mas eu não queria gastar muito tempo nesse ponto, porque eu queria entender, junto com vocês, a questão das armaduras. E eu nem queria pontuar, não quero pontuar, as armaduras de forma detalhada. Mas Paulo fala sobre 5 armaduras. 5 de defesa e uma de ataque. 5 o quê? E uma de ataque. Porque o mais belo, preste atenção nisso aqui no campo da batalha espiritual, não é o quanto você canta, o quanto você prega, o quanto você ora gritando ou não gritando. O mais importante do campo da batalha espiritual é o quanto você aguenta as pancadas e fica crente. Fulano é bom em batalha espiritual, porque tu viu ele orando? Crente bom espiritual, tu não conhece com o microfone na mão, tu conhece quando o culto está acabando e tudo está dando errado, e ele está aguentando as pancadas e está dizendo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu sei quem eu sou em Deus. Então, a minha oração, nesta tarde de ensino, é que Deus venha te dar estrutura. É uma frase que eu gosto, que Deus te dê pele grossa e coração mole. Que Deus te dê uma pele grossa para tu aguentar a pancada e um coração mole para perdoar. Mas que você venha suportar os ataques do teu adversário. Porque eu vi uma porção de crente, estou pisando no diabo e desviaram. O diabo está debaixo dos meus pés e desviaram. Sou do manto, do fogo, do terra, do capitão planeta, e desviaram. Já vi crente rodando, sou do fogo, e desviaram, divorciaram. O diabo não tem medo de crente que marcha, o diabo não tem medo de crente que grita, não, ele não tem medo nada disso. E ele nem tem preocupação do barulho que a gente faz no culto. Porque ele prepara ciladas de forma sorrateira, que o índice de divórcio dentro da igreja está igual ao de fora no mundo. Ele está dizendo, estou vencendo o diabo. Como é que o tanto divórcio é esse? Porque tantos jovens estão se desviando e estão indo para o baile. Como é que a gente está vencendo o diabo assim? Porque ele não está preocupado com o que acontece dentro do culto. Ele está preocupado a nossa falta de estrutura quando ele nos ataca, quando o culto acaba. Acabou o culto. Não tem pastor para aplaudir, não tem ninguém para te ver. É você e a tentação. É você e a proposta. Ele diz, agora eu quero ver se ele é crente. E os crentes estão sendo derrotados, não é dentro da igreja. É no trabalho, é na rua, é nas relações. Mas que Deus nos dê estrutura para permanecermos firmes para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém? Por que precisamos das armaduras? Daqui a pouco eu detalho outras questões. 5 de defesa, 1 de ataque. Por que precisamos das armaduras? Por que precisamos das armaduras? Paulo diz, olha, no demais, sobre o assunto de família. Então o assunto continua. O assunto continua. Paulo está falando sobre família, deveres do lar. Ele diz, no demais, por fim, para encerrar, vocês precisam entender o mundo espiritual. Como se entende o mundo espiritual? Paulo diz, tome as armaduras de Deus, para que possais o quê? Estar firmes. Não é tomar armadura para mostrar que prega e canta. É tomar armadura para ficar firme. Porque o melhor crente não é aquele que prega e canta, porque é possível no teu nome profetizar, no teu nome expulsar demônio e não ir para o céu. Mas o que permanece firme, ele tem convicção que quando a trombeta tocar, ele vai para o céu. Ok? Então eu tomo as armaduras para que eu fique firme. Então por que eu preciso das armaduras e do poder de Deus? Por 3 pontos. E eu quero narrar esses 3 pontos, chegar nas armaduras e concluir. Primeiro ponto, é implícito. É implícito. Porque eu preciso de poder e porque eu preciso de armadura. Primeiro ponto, você que está anotando. Primeiro ponto, a minha carne é fraca. A minha carne é fraca. Ok? A sua carne é fraca.
Por que eu preciso de armadura? Porque minha carne é fraca. Não, pastor, eu sou super-herói. Tua carne é fraca. Tua carne é fraca. Fraquíssima. Eu lembro que quando namorava com minha esposa, faz tempo, 16 anos atrás, eu lembro que eu já pregava, estou fazendo isso há muito tempo, e eu preguei num culto, e um dia Jesus batizou muita gente com o Espírito Santo, e eu fui levar ela em casa. Falei, amor, fica aí, que eu vou voltar para casa. Ainda de a pé, eu morando aqui em São João, ela morando em Jacarepaguá. Eu não tinha Uber, era só táxi. Aí acabou o culto, levei ela em casa, fui dar um beijo nela. Irmão, eu não vi mais voz de anjo algum. Eu vim de um culto extraordinário. Eu não estou falando que eu apertei ela, fiz algo. Não, só beijei. Quando eu beijei, eu esqueci do culto. Falei, que culto? Enquanto eu beijava ela, eu não sentia vontade de falar em línguas. Eu falei, Senhor, as línguas que eu quero falar agora são outras. Mas por que isso aconteceu após um culto extraordinário? Porque a carne é fraca. É fraca. A gente sai de um culto poderoso, mas se a gente não vigiar, a gente precisa entender que a nossa carne é fraca. Eu já pequei pós-culto, irmão, culto extraordinário. O irmão falou uma coisa, eu já pequei e falei mal do irmão. Porque minha carne é fraca. Ao mesmo tempo que ela é fraca, aqui tem um segundo ponto dentro desse. Ela é forte. A carne é fraca e ela é forte. Não, pastor, ou ela é fraca ou ela é forte. Ela é fraca, mas também ela é forte. Quem luta contra Deus? O diabo não luta contra Deus. Quem luta contra Deus? Nossa carne. Nossa carne. Me prove, do Gênesis ao Apocalipse. Do Gênesis ao Apocalipse. O diabo desobedecendo a voz de Deus. Eu não estou falando do negócio de querer ser igual a Deus. Me prove, do Gênesis ao Apocalipse. Ele falou, não vou fazer. Posso tocar em Jó? Não, só toca nisso. Não, vou te desobedecer e vou arrebentar a vida dele. Não, não podia. Posso peneirar Pedro? Ele pergunta, posso peneirar Pedro? Aí Jesus diz, eu intercedi por você, Pedro. O diabo queria te peneirar. Mas não deixamos. Como eu disse, o diabo é como um cão na coleira de Deus. Ele não faz nada sem a permissão de Deus. Agora, Gênesis ao Apocalipse. Deus chega para Adão, não come dessa árvore. Não come desse fruto. O que ele fez? Comeu. Vai para a direita. Para onde o homem está indo? Para a esquerda. Para a esquerda. Porque a nossa carne, Paulo diz em Gálatas, que quem milita contra o Espírito é a nossa carne. Ela tenta resistir à vontade de Deus. Então eu preciso de um poder para me controlar. Eu preciso das armaduras de Deus para controlar minha carne. Daqui a pouco eu vou te explicar, no final, qual o perigo disso tudo. Porque, na verdade, um spoiler do que eu vou concluir, o diabo, ele não cria desejos, ele só estimula os desejos que já estão na nossa carne. Irmão, você não precisa do diabo. Só você se olhar no espelho, a sua carne já luta diariamente contra Deus. Não, eu não preciso do diabo falando, tu não precisa orar. Não, irmão, minha carne todo dia ela não quer orar. Tem dia que eu oro sem vontade. Eu falo, Senhor, a vontade que eu queria era ligar o celular. A vontade que eu queria era ver uma série. Eu estou orando, mas eu não queria orar. A minha carne queria outro lugar, menos a oração. Porque ela milita contra a vontade de Deus, irmão.
No campo da batalha espiritual, se você não vence a sua carne, ainda tendo o diabo, fica muito difícil de vencer as batalhas. Seu maior adversário não é o diabo, é você mesmo. Percebe isso? Meu maior inimigo sou eu. Deus me deu poder para vencer o diabo, mas lutar contra quem eu sou é o meu desafio. E não é fácil. Tu ter orgulho e tu falar, não vou mais andar no orgulho. Não é fácil. Lutar contra os nossos próprios desejos não é fácil. Aí tem sua carne. Tem sua carne. Aí tu diz, uau, venci a carne. Aí tem o diabo. Tu diz, não bastava eu ser crente a partir de quem eu sou e vencer as batalhas a partir de quem eu sou, já é difícil, mas tem o diabo. Então o que o diabo faz? Preste atenção nisso aqui. Ele não cria desejo. Ele estimula aquilo que já existe em nós. Ele não, irmão, você é cheio do Espírito Santo, o diabo não vai entrar em você. Ele só vai preparar ciladas dentro daquilo que sua carne deseja. Ele vai preparar situações dentro do que tua carne deseja. Ele diz, não posso, mas vou criar situações para complicar ele. Eu estou num grupo de pregadores do Brasil inteiro, e 5 pregadores se reuniram, que estavam no grupo, conversaram, e a partir disso deu uma confusão danada. Aí estavam lá discutindo, um falando, não quero mais falar contigo, não quero falar mais contigo. Aí eu brinquei, mandei um áudio, eu falei, rapaz, ainda bem que eu não fui, né? Foi o diabo que armou essa agenda, foi o Satanás. Eu brinquei com ele, foi o Satanás que marcou essa agenda. Irmão, vocês estavam animados em almoçar junto. Depois do almoço, vocês não querem se falar mais. Foi o diabo que marcou essa agenda. Não pode ser Deus, irmão. Deus não marca uma agenda dessa. Deus não pode marcar uma reunião dessa. Uma reunião que traz confusão. Mas, na verdade, não tem a ver com o diabo marcar. Estava brincando. Mas tem a ver com o diabo preparar situações no meio de coisas que eram para Deus, para a glória de Deus e para o louvor de Deus. Ele traz um entendimento distorcido na nossa cabeça e manda setas. O pastor está falando algo, eu estou entendendo outra coisa e gera uma confusão. Como é que surgem as confusões? Não é o diabo se materializando, é ele usando brechas e situações para gerar um mal terrível dentro da comunidade de fé. Dentro da comunidade de fé. Em nome de Jesus, o diabo vai embora. Isso é fato. Tu repreende, ele vai embora. Mas cilada, não adianta repreender. Tu tem que perceber a cilada e não cair na cilada. Ah, eu vou fazer uma semana de jejum. Não é semana de jejum para expulsar demônio. É semana de jejum para Deus abrir sua visão espiritual. Lá em casa orando, eu falei com a minha esposa, eu estou percebendo algumas coisas. Isso daqui não é carnal, não. Isso daqui são ciladas do diabo. Ele está preparando armadilhas aqui. Vamos ficar ligados. A gente perdeu isso, era comum na Assembleia de Deus. Vigia, crente, fica ligado. Hoje a gente anda desapercebido porque a gente acha tudo natural. E o diabo está preparando armadilhas, situações. O grupo do WhatsApp pode ser uma bênção, mas o grupo do WhatsApp pode ser usado como cilada do diabo. O WhatsApp não é santo nem carnal, não é espiritual nem diabólico. Ele é humano, mas pode ser usado na mão do diabo para gerar problemas na comunidade local.
o diabo prepara armadilhas. Uma pessoa endemoniada é fácil tu repreender. Uma cilada a ser percebida é difícil. Pastor, eu poderia aqui nomear. A gente só quer falar de batalha espiritual com o demônio caindo. Não. Na vida do crente não vai ter crente caindo endemoniado. Difícil. O que caiu endemoniado não é crente. Não nasceu de novo. Não tem como um crente cair endemoniado. Ele não nasceu de novo. Quem tem o Espírito Santo não cai endemoniado. Tem esse negócio, hoje está com o Espírito, hoje está com o demônio. Não, ou habita um senhor, ou habita outro. Não tem esse negócio. Mas como é que se dá as ciladas do diabo e essa batalha espiritual? Deixa eu te explicar isso daqui. Deixa eu explicar isso daqui. Quando o seu coração se enche de orgulho, quando o seu coração se enche de inveja, quando o seu coração se enche de raiva, o diabo venceu. Alguém caiu na cilada dele. Quando eu tenho ódio do irmão, dentro da mesma igreja, caímos na cilada do diabo. E pastor, é assim? Batalha espiritual é. Tem irmãos que não se dão bem com outro irmão, porque o diabo preparou uma cilada. Ambos caíram na cilada e não conseguem mais se olhar. Caíram na cilada. Porque o lugar que era para ter harmonia e paz, está tendo divisão. Por que está tendo divisão? Porque alguém caiu na cilada. Percebe? Mas como se deu a cilada? Através da sua carne, através do seu orgulho, através da sua vaidade, através do seu ego. O diabo preparou uma cilada dizendo, o ego dela é inflamado. Vou fazer o outro fulano, vou preparar uma cilada. O outro fulano vai tocar no ego dele e ele vai ficar com raiva. Aleluia. Aleluia. Tem a história do demônio que estava em cima do telhado, numa fazenda, e soltou o cavalo. Soltou o cavalo. Aí um foi culpando o outro, dizendo, quem soltou o cavalo? Aí o vizinho estava culpando outro vizinho, matou o vizinho. Aí o pai daquela casa matou o vizinho, que matou o seu filho. Foi todo mundo se matando. Aí outro demônio parou, do lado do demônio que soltou o cavalo, e disse, como tu fez isso? Não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Foram eles que se mataram. Ele não precisou fazer muita coisa, ele só preparou uma cilada e todo mundo se matou. A gente pensa que o diabo faz força, não, ele só prepara uma pequena cilada e faz toda a igreja se dividir. Isso é batalha espiritual. Ih, pastor, não vi nenhum demônio, mas ele se manifestou. Ele preparou uma cilada que produziu um problema terrível na igreja local. Na igreja local. Uma palavra veio na pregação. Irmão, o diabo está preparando ciladas até na pregação. O que? A pregação do diabo? Não. Mas ele distorce a mensagem do ouvinte. Quando o ouvinte está desligado. Isso é batalha espiritual. O pastor está pegando o texto bíblico, está dizendo, não podemos mentir, mentira é pecado. É letra para mim. Não, está na Bíblia, é pecado, não é letra. Por que não falou comigo? Porque está pregando. Adultério não pode. Aí tem um irmão que adultério. Irmão, a gente não vai pregar a Bíblia, todo mundo peca. É de fulano que está falando. É para ser... Perceba que o diabo vai preparando ciladas, enquanto Deus está falando. Ei, irmão, a mensagem de Deus é corretiva. E também ela é preventiva. Deus fala para quem errou e Deus fala para alguém não errar. Mas o diabo prepara ciladas e a gente está começando a pensar que o que está saindo daqui é para mandar letrinha para fulano, é para mandar letrinha para ciclano. Irmão, volta a dizer, você precisa de pele grossa.
Vamos numa escola bíblica. É uma porção de gente sensível. Sensível demais. Não me toque. Ai, desvio. Ai, não quero mais. Ai, eu odeio o pastor. Ai, não quero mais. Irmão, para de ser sensível. Eu sou do tempo que eu era diácono. Irmão. Irmão. Eu já pregava como diácono. Mas o pastor leva e fala, aqui tu não prega, aqui tu é diácono. Cala tua boca. Eu falei, amém, pastor. Irmão, eu fui esculachado de microfone. O pastor olhava, diácono lerdo. Eu falei, meu irmão, para que tanto? Aí vou mudar de igreja. Pastor nunca me deu oportunidade para pregar. Eu comecei a pregar fora. E alguém diz, muda de ministério, que teu ministério explode. Não, aqui eu sou diácono, vou permanecer diácono. Eu não preciso mudar de ministério. Sabe o que é isso? É fragilidade que nós estamos vivendo. As pessoas estão mudando toda hora, estão sensíveis demais, e o diabo está fazendo bagunça com isso. Mas essa sensibilidade é de onde? É do ego. É do ego. Para ir para o terceiro ponto e fechar nas armaduras. O irmão falou tantas coisas. Pastor, você é isso, é isso, é isso. O que tu acha? Eu falei, não acho nada. Mas por que não está te ofendendo? Porque eu decidi matar o meu ego. Eu não sou o que você está dizendo que eu sou o que Deus está dizendo que eu sou. E eu não preciso da sua aprovação para continuar fazendo aquilo que Deus está mandando eu fazer. Se o nosso ego morrer, ninguém mais vai ter poder de te ofender. Podem falar o maior absurdo. Tu diz, não me ofende, eu sei que eu não sou isso. Meu ego não é ferido. Irmão, o departamento foi criado para facilitar o pastoreio. Não é para arrumar confusão no departamento. Não é para arrumar outra batalha. Vamos ficar vigilantes. Vamos ficar atentos. Um casamento não se destrói da noite por dia. É o diabo preparando armadilhas diariamente, dizendo, caiu mais uma, caiu mais uma, caiu mais uma. Foi ofendido, não pediu perdão, caiu mais uma. Ih, não consegue pedir desculpa, vou mandar mais outra, cai de novo. Daqui a pouco o coração está tão cheio de amargura que você não consegue mais conviver com ninguém. Isso foi da noite para o dia? Não. É que a gente não estava percebendo que o diabo está preparando a armadilha há muito tempo. Tem hora que a gente precisa dar um basta. No campo espiritual, eu preciso dar um basta. Hoje eu dou um basta. Até hoje me ofendia. Até hoje produziu problema no meu coração. A partir de hoje eu corto esse mal. Aleluia. Eu tomo as armaduras de Deus e esse mal não vai manifestar-se mais aqui dentro da minha casa para a glória de Jesus. Entende? Então, o diabo, eu estou falando quanto tempo? Falando demais? Eu nem olhei o horário. Não, vou pegando. Mas, falar até a Esther chegar. Se ela não chegar, acaba. Brincadeira. Mas perceba que como isso é perigoso. Então o diabo só vai usar o que já existe em nós. Já existe em nós. Então, irmão, de repente alguém veio querer entender as características, o tamanho do pé do demônio, a altura do demônio. Não é isso que fará obreiros fortes, líderes fortes numa igreja forte. Mas entender como ele está atuando no nosso meio sem a gente perceber que é a atuação dele. Como ele está produzindo divisões no nosso meio sem a gente perceber que é o diabo que está produzindo divisões no meio de nós. Amém?
Glória a Deus. Aí eu sou assim, vou morrer assim. É uma... Aqui, ó, isso daqui, legalismo. Alguém diz, o que é dar legalidade para o diabo? Aí eu deixei de orar. Aí eu citei o nome do demônio, dei legalidade para o diabo. Não, não, não. Isso não é legalidade. Sabe o que é dar legalidade para o diabo? É falar, eu sou assim, vou morrer assim. Ele, obrigado, precisava ouvir isso. Ah, tu é assim? Já sei como te tocar. Já sei como perturbar a sua vida. Tu vai morrer assim? Ah, tá bom. Eu vou te ajudar a tu morrer mais rápido. Eu vou te ajudar. Isso é dar legalidade para o diabo. É entender, irmão, eu sou uma nova criatura. Eu fui assim, não sou mais assim. Eu era assim, não sou mais assim. Minha vida era assim, mas não é mais assim. O Espírito Santo de Deus me controla agora. O Espírito Santo de Deus me governa agora. Ok, meu irmão. Ok. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos dê discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Porque toda vez que eu caio na inveja, no orgulho, em tudo isso, eu pequei, eu errei. O diabo venceu. E daqui a pouco entra os pecados morais. Os pecados morais, ele não surge da noite para o dia. São outros erros em que o diabo vai nos levando, nos levando, nos levando. Nos levando, nos levando, nos levando. Então o jovem, ele vem para a igreja, o diabo prepara ciladas dentro do culto, ele fica insatisfeito com o líder, fica insatisfeito com o pastor, é a primeira cilada, ele cai nessa cilada. Ele está insatisfeito com tudo, liturgia ruim, culto ruim, tinha que pintar a parede de preto, não pintou, então a igreja não está legal, então ele está insatisfeito com tudo. Aí o diabo diz, pronto. Já preparei a primeira cilada. Ele já caiu no primeiro buraco. Qual? Insatisfação. Agora, se ele está insatisfeito, o que eu vou fazer? Vou criar uma satisfação para ele. Vou seduzir ele em um lugar que vai produzir satisfação para a carne dele. Percebeu? Ele não caiu da noite para o dia. Ele caiu porque o diabo criou uma insatisfação. Ele ficou insatisfeito. E depois veio o pecado moral. Ninguém adultera porque, da noite para o dia, quero adulterar. Não, o diabo primeiro foi preparando ciladas, insatisfação do casamento. Porque casamento não tem a ver com corpo, com beleza. Tem a ver com satisfação e amor. Onde há satisfação e amor, não há espaço para traição. Mas quando o diabo cria insatisfação e a falta de amor, depois vem a queda. Não é a queda do nada, é a queda depois de ele preparar a cilada da insatisfação. Porque quando ele cria a tentação faz todo sentido para o insatisfeito. Para o insatisfeito. Então, hoje, que eu não abro mão de viajar continuamente com a minha esposa, de estar com a minha esposa, de celebrar com a minha esposa, de conversar conversas difíceis com a minha esposa, pode aparecer a mulher mais bonita que não me seduz. Não é que eu não sou carnal, é que não me seduz ao ponto de eu querer ir. Por qual razão eu estou satisfeito com a esposa que eu tenho, com a vida que eu tenho, com a família que eu tenho? Não faz sentido me tentar com aquilo, porque com aquilo não vai me derrubar, porque eu já tampei a brecha de amar a minha esposa e de me satisfazer na minha casa. Glória a Deus. Mas quando ele vai preparando cilada dentro do lar, qualquer proposta, ele cai. Para concluir para o outro ponto, quer ver uma coisa? Um irmão, está gravando, né? Mas vou para o código. Um irmão que tem cargo de PR, ele, lá da nossa igreja,
Pensa em alguém bem sucedido. É alguém com muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Casada há 18 anos. Mas caindo em ciladas constantes dentro do casamento. Um casamento insatisfeito. Um casamento insatisfeito. Uma esposa muito bonita. Ele, depois de 18 anos, caiu, adulterou. Aí alguém olhou e falou, ele adulterou com uma mulher que não tinha nada para seduzi-lo. Mas não era beleza, era insatisfação. Entende? Que não tem a ver com o corpo, tem a ver com insatisfação. Quando está insatisfeito, o diabo prepara qualquer cilada e para aquela pessoa faz sentido qualquer queda. Tu diz, é um absurdo ele ter feito isso, ter trocado uma esposa crente, fiel, por uma não crente, mais velha do que ele. Ótica humana. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas para o diabo, fazia todo sentido aquela cilada para ele cair. Tem algumas escolhas que alguns irmãos tomam na igreja, e erros que tomam, e tu fala, por que ele fez isso? Para você não faz sentido. O diabo já tinha preparado toda uma situação para fazer sentido na cabeça dele, aquela queda. Percebe? Tu diz, isso é loucura. Por que ele fez essa escolha? Por que ela fez essa escolha? Ela estava tão bem na igreja. Porque a gente acha bem, quem canta e a gente sente a presença de Deus. Irmão, se iluda com isso não. Não se iluda com esse negócio. Irmão, vocês não me conhecem. Não me conhecem. Ninguém aqui me conhece. Quem me conhece é minha esposa. Não vem me chamar de homem de Deus porque eu sei pregar a palavra de Deus, não. Não, homem de Deus, irmão, para com esse negócio. Para com esse negócio de olhar um vídeo no YouTube e falar, fulano é minha referência. Tua referência é teu pastor presidente, teu pastor local, que convive com ele, toma café com ele, conhece a vida dele. Para de chamar de referência pregador que prega aqui e volta para casa. Pastor, quem é tua referência? Qual é o pregador referência? Meu pastor. Eu sei como é que ele trata a esposa dele, eu sei o caráter dele, eu sei da vida dele. O resto eu não conheço. Ninguém pode ser referência porque prega bem. Referência para mim é quem toma café comigo e eu vejo como é que trata a família. Isso é referência para mim. Isso é referência. Então, cuidado, irmão. O diabo está preparando ciladas. O terceiro ponto... Porque eu preciso das armaduras, porque minha carne é fraca. Segundo, porque tem o diabo. Aí terceiro, tem o dia mau. O quê? Dia mau. Paulo diz, tome as armaduras para que possais resistir o dia mau. Vai chegar. Vai chegar um dia que vai dar tudo errado. Pastor, ninguém deu glória. Profetiza 2025 extraordinário. Estamos no janeiro profético. Profetiza? Janeiro profético. Profetiza. 25 vai ser lindo. Vai ter um dia que vai dar tudo errado. Vai ter um dia que todas as portas vão se fechar. Pastor, tu está muito cruel. Não. Quem quer ouvir mentira? Quer ouvir mentira? Vai dar tudo certo. Em 2025 tu vai se tornar empresário. Você vai ficar tão rico que o povo, ninguém vai morar mais aqui em Oswaldo Cruz. A gente só vai vir para congregar. Vai todo mundo morar numa cobertura na Barra da Tijuca. Gostou? Todo mundo vai comprar um carro do ano. Gostou? Agora que é verdade, vai ter dias que vai dar tudo errado. Vai ter dias, irmão, que tu vai falar, meu Deus. Eu lembro, quando eu recebi a notícia que eu ia ser pai de trigêmeos. Minha esposa foi fazer a ultra, eu não podia ir, eu estava em cima da laje, terceiro andar.
Ela diz, amor, onde tu tá? Falei, na laje. Ela desce. Falei, descer para quê? Imagina, pastor. Aí ela diz, é trigêmeos. Eu olhei para baixo, eu falei, Senhor, aqui eu perco a salvação, né? Olhei, falei, não, aqui não vale a pena. Senhor, há uma promessa. O Senhor disse que vai voltar. Por que o Senhor está demorando? Volta hoje. Arrebata a tua igreja. Leva para o céu. Aí, recebo a notícia. Eu trabalhava numa revista da Barra da Tijuca com publicidade. Aqui eu recebo a notícia? Fui mandado embora. Oh, Senhor. Falei, Deus, tem um amigo meu que tem tanto dinheiro, ele está pagando 100 mil para ter um filho, Senhor. Ele está gastando muito dinheiro em óvulo, Senhor. O Senhor decidiu dar 3 para mim, Senhor. 100. Quebrado. Fui mandado embora, irmão. Eu falei, Senhor, tu me amas. Tu me amas. Tu me amas. Aí, o dia mal continuou, irmão. Eu procurando emprego, não conseguia. Nasceram. Eu vivendo de ajuda, de auxílio. Nasceram. Aí eu falei, Senhor, tá bom, nasceram. Dê leite para eles, mulher. Fralda eu fui muito abençoado. Eu ganhei tantas fraldas que eu doei uns 200 pacotes de fralda, porque não tinha onda. Onde eu ia, os pastores falavam, ele precisa de fralda. A oferta que eu recebia das igrejas era fralda. Eu falei, meu Deus, foi muitas fraldas, graças a Deus. Mas minha esposa começou a dar leite, 2 meses acabou o leite. Eu falei, Senhor, por quê? Por que, Senhor? O Senhor secou a fonte. Sugaram ela toda. Ela ficou magrinha. Sugaram a bicha. Magrinha. Falei, por que, Senhor? Aí, irmão, eu fui no pediatra. Falei, pediatra. Tomava leitezinho, né? Aquele leitezinho normal. Ele, não, minha filha. Tem que ser NAN. Falei, o que é NAN? Falei, NAN? Só pode ser NAN. Falei, que NAN? Eu fui criado com fralda de pano, doutor. Tomava qualquer leite. Ele diz, não, agora tem que ser NAN. Mano, quando eu entrei na farmácia, até hoje eu entro na farmácia e me dá calafrios. Quando eu passo na sessão do NAN, eu falo, sangue de Jesus tem poder. Irmão, uma lata grande, eu pagava R$50. Aí tu diz, R$50. Quanto tempo durava, pastor? 1 dia e meio. Digo pelo Espírito e não minto. 1 dia e meio. Eu desempregado, minha mulher desempregada, e tendo que comprar NAN a cada 1 dia e meio. Sabe? Quando faltou? Nunca. Nunca. Mas sabe quando eu dormi tranquilo? Nunca. Aí quando eu dormia, Senhor, tenho certeza, acabou hoje, amanhã o Senhor vai mandar. Sabe? Nunca, irmão. Acabava. Porque uma coisa é você sofrer. Uma coisa é os teus passar necessidade. Falei, Senhor, quando vai acabar? Parecia que não tinha fim. Mas passou. No mundo espiritual, o diabo vai usar a nossa carne e vai querer usar o dia mal. Ei, aguente firme no dia mal.
Porque tem dia que o diagnóstico vai ser ruim, que a notícia vai ser ruim, que as dores vão te tomar, que a enfermidade vai te tomar. Mas fique firme. Tome as armaduras de Deus e fique firme. Glória a Deus. Não mude a sua adoração. Sinta a dor. Sinta a angústia. Sinta o sofrimento. Mas não deixe de fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Não é para você deixar de sentir, só não é para deixar de fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. A Bíblia diz o quê? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Que as portas do inferno... O quê? As portas do inferno não? O que a igreja está fazendo? Está avançando. Está o quê? Avançando. O diabo com portas, querendo resistir, a igreja avançando. É batalha espiritual. Não entendi, pastor. O diabo cria atrativos e distrações para a gente deixar de cumprir o propósito de que é derrubar as portas do inferno. Enquanto eu estou preocupado se o dinheiro vai chegar, se a porta vai se abrir. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Estou com tempo, só para te explicar isso. Isso aqui é importante. E já vou fechar e voltar aqui a esse texto. Me lembre que eu tenho que voltar para esse texto. Escute isso. A era cristã encerrou. O que é a era cristã? Não é o cristianismo, a era cristã. Onde o mundo pensava a partir do cristianismo. Casamento? Cristianismo. Por que as pessoas eram contra a tatuagem? Não, a igreja era contra e o mundo era contra. A pessoa que divorciava no mundo era repudiada. Então o mundo pensava a partir da igreja. Aí acabou a era cristã. Estamos na era da secularização. Tudo é secular. A igreja influenciava o mundo, agora é o mundo que influencia como a igreja pensa. E qual o perigo disso? A igreja está muito secularizada, de vitória para lá, vitória para cá, porta que abre, porta que vem, milagre que chega. E tem hora que Deus não quer fazer nada disso. Só que a gente está tão secularizado, que a gente está gastando muito tempo em ter o que Deus falou, o que Deus nunca falou que nos daria. E a gente está deixando de fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Aí quando vem uma notícia ruim, a gente pensa que Deus nos abandonou. Mas Deus nunca. Jesus um dia disse para os discípulos, quero profetizar. Os discípulos, profetiza. Aí levantaram a mão. Libera a profecia, Jesus, vou liberar. Quem quer receber? Todo mundo, manda. No mundo vocês vão ter muitas aflições. É a profecia de Jesus. Vocês vão sofrer. Só que a mensagem secularizada. Eu sou pastor, irmão. Eu não sou itinerante, eu sou pastor. Eu não sou pregador de vitória. Porta vai abrir, olha o teu milagre. Eu não sei pregar isso. Sou pastor. Quando Deus quer dar vitória, tu não precisa pregar que Deus vai dar vitória, a vitória chega. A gente precisa pregar caráter cristão, vida santa, vida pura, vida íntegra, de amor. O resto acontece. Mas o que acontece? Está tanta vitória, que quando não acontece, o crente pensa que Deus abandonou ele. Se não tiver o celular da moda, Deus não está comigo. Se não tiver carro, Deus não é comigo. E a gente está deixando de fazer o que fomos chamados para fazer. Essa dor não é porque Deus te ama menos do que ama esse irmão. É porque Deus quer te levar para cumprir o propósito dele. Tome a sandália para não escorregar. Põe um cinturão da verdade. Cinturão para segurar a roupa e esconder as partes íntimas que prendia. Ô irmão, o que prende a igreja, o que prende crente é cinturão da verdade. Toma um cinturão da verdade. Toma a couraça da justiça, o capacete da salvação.
A espada do Espírito. Glória a Deus. Eu decidi, irmão, é decisão minha, que 2025 vai ser o melhor ano. Por quê, pastor? Vai trocar de carro? Não é isso, não é sobre carro, casa, nem dinheiro. É sobre experimentar tudo aquilo que o mundo espiritual deseja fazer através da minha vida. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Irmão, a minha oração, caminhando para o fim, é que Deus venha nos armar hoje com as armaduras espirituais. Que Deus nos dê resistência, que Deus nos dê força. E sabe qual é a minha oração? Que Deus nos dê poder, e poder de verdade. Não é esse poder aqui, eu estou todo arrepiado sentindo a presença de Deus, mas não é poder de arrepio, é poder que nos governa, é poder que nos controla, é poder que quando o culto acaba eu continuo sendo governado e controlado por esse poder. Aleluia, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Se eu posso profetizar, eu não profetizo a partir do que eu acho, eu não profetizo a partir dos meus desejos. Isso não é profetismo, é desejos meus, é vontades minhas. Eu vim profetizar, e quando eu falo de profetizar, eu profetizo segundo a palavra de Deus. Então eu profetizo as armaduras de Deus sobre a sua vida, eu profetizo sobre a Assembleia de Deus de Oswaldo Cruz, eu profetizo sobre os obreiros da Assembleia de Deus de Oswaldo Cruz, eu profetizo sobre as irmãs, sobre as lideranças. Deus nos dará estrutura, não haverá desviado, não haverá confusão, não haverá intriga. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Deus. Ei, aonde estiver demônio oculto preparando a armadilha, Deus abrirá a nossa visão para percebermos. O diabo não vai tocar nas irmãs, o diabo não vai tocar nas crianças, o diabo não vai tocar nos obreiros, porque essa igreja é de Deus, esse povo é de Deus. Deus nos dará estratégias espirituais. Aleluia, glória a Deus para todos sempre, meu irmão. Glória a Deus. Eu sei que estamos numa Ebom, mas eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Oh, eu não quero dar muito lugar esse negócio pentecostal que há na minha veia até o tutano, mas eu estou sentindo o fogo do Espírito, a graça do Espírito, a chama do Senhor. Aleluia. Eu não sei se você quer, mas tem demônios que estavam preparando ciladas e já estão dando gritos de derrota, dizendo: eu fui visto, a minha estratégia foi revelada, o meu intento foi revelado. Aleluia! 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 Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus! Glória a Deus, irmão! Aleluia! 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 Esse é bom, nasceu no coração de Deus. É Deus abrindo a nossa visão, dizendo: agora tu vai perceber a sutileza do adversário. Ele não vai vir chifrudo, ele não vai vir fazendo barulho, ele vai vir de uma forma sutil, mas Deus nos dará discernimento espiritual para perceber o demônio. Aleluia. Eu termino e oro. Eu fui pregar num retiro de adolescente. O Espírito Santo me deu uma ordem para pregar sobre os 9 dons. Às vezes eu fiquei no discernimento de espírito, eu não saí do discernimento de espírito. Enquanto eu instruía os adolescentes sobre discernimento de espírito, mostrando as diferenças, tem coisas que parece que é de Deus, mas é diabólica. Falei, nós precisamos de percepção espiritual. Falei, o que o diabo está fazendo com Jesus é terrível. Ele usa o texto bíblico. Eu cheguei para eles e falei, tem mensagens que são pregadas no púlpito que não é Deus falando, é o diabo falando. Porque toda mensagem que tira a centralidade do culto em Cristo e bota no homem, não é de Deus.
Toda mensagem que alimenta o nosso ego e não esmaga o nosso ego, não é de Deus. Eu falei, tem coisas que o pregador fala para emocionar o povo, que é o próprio diabo que está usando para produzir ilusões dentro do nosso coração. Para a gente começar a achar que foi Deus que falou, e Deus falou, eu nunca falei isso. Foi alguém que pregou e te enganou. Nunca disse isso. Por isso que é bom. É bom, acaba com os falsos profetas. Ela vem para desmascarar os falsos profetas. Mas, enquanto eu pregava, o Espírito disse comigo, perceba o que está acontecendo no ambiente. Aí eu olhei para o ambiente, eu vi algumas jovens se vestindo como homem. Ao Espírito, essa influência demoníaca. Começamos a orar. Muitos adolescentes caíram endemoniados. Aí o Espírito deu discernimento. Sabe o que é isso daqui? O que é, Senhor? São demônios que criaram armadilhas a partir de uma ausência paterna. E essas meninas estão tentando ser a figura do pai que nunca estiveram. O diabo preparou uma cilada, gerou a tentação e elas caíram na tentação. Estão tentando virar homem, porque nunca tiveram a figura masculina dentro de casa. Falei, era o diabo. O diabo não está brincando de ser diabo. Então o povo tem que parar de brincar, de querer fazer culto. A gente tem que parar de querer brincar de quem tem mais oportunidade, quem prega mais e quem canta mais. A gente tem que parar de brigar qual é o uniforme mais bonito, qual é o fulano, quem é o ciclano. A gente tem que parar com isso. Porque o diabo está fazendo um estrago no Rio de Janeiro. E a gente, às vezes, parece que estamos brincando de culto. Fulano cantou bem, fulano não cantou bem, fulano pregou bem, fulano... Vamos parar. Vamos parar. Eu digo com temor e tremor. O diabo não tem problema de alguém cair endemoniado e ficar se batendo. Não. Isso daí é fácil. Onde ele não quer ser notado, é na forma mais sensível. Quando ele chega, devagarzinho, sem fazer barulho. Parece que está tudo normal. Ele está fazendo um estrago terrível. Glória a Deus. Eu vou sair daqui, eu já vou precisar orar, jejuar. Todas as vezes que eu prego sobre batalha espiritual, eu entendo que eu tenho que consagrar minha vida depois. Eu sinto que o diabo vai preparar ciladas para mim, para que eu tenha medo de pregar temas sensíveis que revelam a atuação dele no meio dos santos. Mas em nome do Senhor Jesus, meu irmão, fica ligado com Deus. Em nome de Jesus, minha irmã, fica ligada com Deus. Fique apercebido aos céus. Fique conectado às coisas espirituais. Fala, Senhor, me faça perceber, me faça notar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Segure a mão desse irmão que está do seu lado e eu oro ao Senhor. Aleluia. 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 Eu oro ao Senhor. Espírito Santo,
Eu celebro o teu nome por essa oportunidade. Espírito Santo, abra nossa audição, abra nossa visão. Nos faça perceber o mundo espiritual. Espírito Santo, coloque sobre nós as suas armaduras. Senhor, 2025, nós não queremos ter uma vida como uma gangorra espiritual. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Uma hora amando todo mundo, outra hora não querendo falar com ninguém. Uma hora querendo fazer a tua obra, outra hora querendo largar tudo. Espírito Santo. Que todo laço do diabo, que toda armadilha do diabo, nos revele, Senhor. Nos mostre. Não é cortar não, nos mostre aonde está. Nos revele aonde está. Nos revele onde Ele está atuando. Nos revele qual área oculta Ele está nos tentando. Nos revele. Nos mostre, Senhor, as operações dEle. No meio dos obreiros, no meio das crianças, no meio da... Nos mostre, Senhor. O que é humano, o que é espiritual e o que é demoníaco. Nos mostre, Deus. Porque 2025, Senhor, essa igreja sendo uma igreja bíblica, Senhor, nós cremos que viveremos um crescimento, um tempo de maturidade espiritual, um tempo de avanço espiritual. Deus, em nome do Senhor Jesus, na nossa casa, Senhor, não haverá divórcio. Deus, nessa casa não haverá rebelião, nessa casa não haverá divisão de departamento. Senhor, nós cresceremos, e toda essa região saberá que o Senhor é o dono dessa casa, saberá que o Senhor é o dono desse ministério. Oh Deus, os oprimidos serão libertos. Oh Deus, as vidas serão salvas. Nós não gastaremos mais tempo para saber quem canta mais, quem prega mais, quem ora mais. O nosso tempo vai ser de invadir o terreno do inimigo. Invadir o terreno do inimigo que nos cerca e falar: essa alma não vai mais te pertencer. Essa vida não vai mais te pertencer. Oh Deus, nos dê estratégia para invadir cada rua aqui, cada bairro aqui, e derrubar as portas do inferno. Oh Deus, que o número de viciados diminua, que o número do tráfico diminua, que o número dos alcoólatras diminua, que o número de prostituição diminua. Nos use, Senhor, para povoar o teu reino aqui na terra. Aleluia. Eu concluo essa oração. Nos revista das suas armaduras, nos revista do seu poder, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos vocês.